Em 2021, o perfeito será visto em você. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Boa noite a todos. Boa noite você que está aqui nos acompanhando presencialmente. Boa noite aos nossos visitantes. Boa noite a você também que está nos acompanhando pela sua casa, ou que ainda vai ter a oportunidade de ouvir essa palavra pela TV Rica. Essa torre de transmissão que tem alcançado nações, pessoas nos diferentes lugares do mundo. Seja muito bem-vindo nessa noite. Nós começamos esse tempo de ministração rendendo toda a nossa vida, todo o nosso coração, toda a nossa alma, nos dando por completo para receber tudo que Ele tem sobre as nossas vidas. E essa é uma noite de nós nos darmos por completo, de nós nos rendermos completamente para que a gente possa acessar tudo que Deus tem separado para você, para sua casa, para sua família, desde a eternidade. Isso só cabe a nós. Cabe a nós nos rendermos e falar: eu quero. E tudo que está reservado desde a eternidade estará à disposição das nossas vidas. Nós estamos a poucos dias do final do ano, não é mesmo? E dezembro já é um mês natural. A gente faz isso quase que inconsciente, de fazer um balanço do nosso ano, como foram os nossos meses, né? E principalmente as mulheres. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de algumas coisas que a gente faz esse balanço agora. É sempre em dezembro, né? Os quilos que eu me propus a perder e não perdi. A constância no exercício físico que eu prometi que eu ia ter e não tive. Me aproximar dos meus filhos, ser mais inteira, mais presente, de repente eu não consegui. Ter resultado na minha empresa, na minha vida profissional, e eu não consegui. Esse ano, esse mês, naturalmente, quase que inconsciente, a gente faz esse balanço. A gente faz essa avaliação, isso é normal. Isso é até natural. Mas para nós, eu poderia colocar mais uma coisinha. Esse mês nos dá a oportunidade de nos avaliarmos, identificarmos o que precisa ser corrigido, corrigir e já usar os primeiros dias do próximo ano como uma primícia. Então aquilo que você está em falta, aquilo que você não conseguiu cumprir de repente nesses meses, você pode se alinhar nesses dias ainda deste mês, se alinhar, corrigir e usar as próximas horas do próximo ano como uma primícia. Então, você esqueça todo o pensamento de superstição, de misticismo, né, da virada do ano. Não é isso que eu estou falando. Mas há uma grande chave, e nós já ouvimos isso várias vezes, nos encerramentos de ciclos e nas aberturas de novos ciclos. E nós estamos encerrando um ciclo e vamos daqui a poucos dias inaugurar outra estação. E você pode usar das próximas horas como uma primícia. Então o Senhor está nos fazendo este mês todo de dezembro, fazermos uma autoavaliação e de repente até pegarmos nas sutilezas do nosso coração. Desde o começo do mês o Senhor já tem nos falado: vamos abandonar as coisas antigas, né? Avante, prossigo para o alvo, coragem, levanta os olhos. Na semana passada o apóstolo Cristiano ministrou sobre a nossa alma, né? E eu já vou dar spoiler aqui: se você veio no culto você lembra, mas às vezes você não veio, você vai já saber o clímax da palavra que ele falou na semana passada. Mas ele falou que a nossa vida vai prosperar conforme a nossa alma está próspera. Como está a sua alma? Assim será a sua prosperidade. Não foi isso que nós ouvimos? E nessa noite eu quero dar um pouquinho de continuidade a isso, porque o Senhor tem nos levado a falar de alma, de sutilezas. Mas essa noite nós vamos falar do coração. Do coração, que é a fonte das nossas emoções. E o apóstolo Hélio recebeu uma palavra ainda hoje, agora há pouco, ele compartilhou comigo. Vou até abrir para não errar, né?
Mas dizia assim: onda de cura nas nossas vidas, nas nossas emoções. Levante e seja curado. Amém? Se você prestar atenção, se você aproveitar tudo aquilo que o Senhor está colocando à disposição de nós hoje, desde o início do culto, essa noite pode ser uma noite de cura sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre a sua geração. Um dia, uma noite de alinhamento para que você possa semear uma realidade, um padrão diferente nos próximos dias, do próximo ano. Então o Senhor nos falou sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre coração. E eu quero começar essa palavra perguntando para você, como forma de reflexão mesmo: como está seu coração? Enquanto eu vou ministrando, você vai pedindo ao Espírito Santo para que Ele te revele isso. Como está o meu coração? Provérbios 4, 23 diz que o coração é onde procede todas as fontes da vida. Todas as fontes da vida, todas as suas emoções estão centralizadas no coração. O coração é onde jorra todas as suas emoções. Medo, ansiedade, gratidão, alegria, todas as suas emoções estão centralizadas no coração. E ele funciona como uma grande fonte que jorra as emoções. Um outro texto também bastante conhecido por nós, em Provérbios 15, 13, você não precisa abrir, mas eu quero ler para você, rapidamente. Diz que o coração alegre, quem se lembra do resto? Como? Aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Sabe o que isso significa? Que a beleza de uma pessoa, a beleza, o semblante, ele é ditado por como está o teu coração. Então eu consigo olhar para você e ver como está seu coração pelo seu semblante. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Ela te parece bonita? Ah, não vai mentir. Ela te parece bonita? É óbvio, aqui somos a casa de, muita gente bonita, todos somos bonitos. Se a pessoa do teu lado te parece bonita, é porque o seu coração está bonito. É porque o seu coração está bem, porque as suas emoções estão organizadas. Então eu consigo ver como está o teu coração só no teu rosto. Então a nossa beleza exterior, ela é um reflexo do nosso interior. Nós já ouvimos isso na semana passada também através do apóstolo Cristiano. O que eu transmito exteriormente é um reflexo do que está aqui dentro. Como eu me lido, com essas emoções, como eu organizo isso, é bíblico. Mas hoje, como eu disse, nós vamos falar de sutilezas. Então, além de falar do coração, eu quero ir mais profundo. Eu quero falar hoje, e esse é o título, inteireza de coração. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, inteireza de coração. O que significa inteireza? A palavra inteireza significa qualidade ou estado daquilo que é inteiro, totalidade. Será que temos sido inteiros na nossa vida? Será que a minha dedicação, o meu serviço, a minha disposição está inteiramente ou pela metade? Será que eu sou total ou sou parcial? Abre a sua Bíblia comigo e agora você pode deixá-la aberta em 2 Crônicas 25. Quem ainda tem Bíblia de papel, Ou você liga a sua Bíblia, Arene? 2 Crônicas, capítulo 25, nós vamos ler só o versículo 1 e 2, mas nós vamos falar bastante desse texto, tá? 2 Crônicas 25, 1 e 2. Diz assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. O rei Amazias assumiu o reinado com 25 anos, reinou por 29 anos. E a palavra diz que ele fazia o que era reto aos olhos de Deus. Ele cumpria os mandamentos, mas sem inteireza de coração. Isso significa que você pode fazer o que é reto aos olhos de Deus, sem inteireza de coração.
Isso significa que você pode servir a Deus sem inteireza de coração. Ou mais sutil, né? É possível fazermos o que é reto pela metade. Ou é possível fazer aquilo que é reto diante dos olhos de Deus com a motivação errada. É possível você servir ao Senhor sem ser sincero. Então nessa noite o Senhor está nos levando num nível mais profundo, onde Ele nos pergunta: vocês são inteiros naquilo que vocês fazem? Há inteireza de coração no seu serviço, não só a mim, mas em todas as áreas da nossa vida, nas mais diferentes áreas da minha e da tua vida. Somos inteiros ou somos pela metade? Vou dar alguns exemplos para você se localizar. Nós não vamos falar só de servir a Deus, né? Servir a Deus também, quando eu sirvo meu próximo, eu sirvo a Deus. Vocês maridos, vamos falar com os maridos, né? Vocês têm sido inteiros com as suas esposas? E aqui, antes de mais nada, antes que você já se feche, eu não estou falando de fidelidade conjugal, que também faz parte, tá? É óbvio, queremos maridos inteiros, leais, é óbvio, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de sutilezas. Mas você, marido, tem servido a sua esposa com inteireza de coração? Aqui eu estou falando de um marido que está cansado, que está atarefado, que está cheio de problemas, e chega em casa depois de um dia cansativo de serviço. Ele chega em casa e ele não consegue se doar por inteiro, servir por inteiro a sua esposa. Ele deixa que o cansaço, que a falta de energia, que a falta de paciência consuma toda a sua vida. E aí existem muitos homens que dão, não só homens, né? Muitos de nós, a gente dá o nosso melhor para os que estão fora da nossa casa, e dá o resto para quem está dentro da nossa casa, quando na verdade deveria ser o contrário. Existem homens que são capazes de ficar por 1 hora em uma reunião de trabalho só ouvindo o seu chefe, mas quando chega em casa não consegue ter 10 minutos de conversa com a esposa, porque não tem mais paciência de ouvir. Estamos deixando o resto com a nossa família. Estamos deixando metade para a nossa família. Nos gastamos, somos os melhores, somos os potentes, somos os participativos, fora da nossa casa. Mas quando a gente chega em casa, a gente se dá pela metade. Ou esposas que estão se dando pela metade. Metade no cuidado, com muito amor, mas mulheres preguiçosas, sabe? Eu sei que o dia é cansativo, gente. Eu tenho 3 crianças, todo mundo de férias, né? Para constar, é difícil, os dias são puxados. Mas será que não está faltando em nós, esposas, inteireza no cuidado aos nossos maridos? Nos doarmos mais, servirmos mais. Cuidado com a casa, cuidado com o almoço, cuidado com a roupa, né? Para falar bem claro aí. Esposas que está faltando apoio a seus maridos e só crítica, não apoia. É claro que eu estou falando aqui de um homem segundo o coração de Deus, mas existem homens segundo o coração de Deus, homens exemplares, e a mulher só critica, só agora, sabe? Aquela mulher goteira, só leva problema. É nossa responsabilidade como esposa criar um ambiente de paz, criar um lugar, um ambiente até espiritual em que ele possa descansar. As mulheres têm a necessidade de serem ouvidas, mas os maridos descansam nas esposas. O marido descansa na esposa. Então vou te dar essa dica, a Leila que me ensinou, né? Quando o seu marido chega e fala assim: ai amor, estou tão cansado, ele quer descansar em você. E às vezes a gente se fecha e não se dá por inteiro ao nosso marido, até mesmo nas relações sexuais. Será que não tem sobrado muita dor de cabeça e faltado muita entrega? Eu falo de esposos, mas aqui há uma pequena parcela, mas também há homens que não desejam mais as suas esposas, não têm se doado
como relação conjugal, as suas esposas também têm, uma pequena parcela, mas tem. E o que dizemos dos nossos filhos? Será que estamos inteiros a eles? Ou será que eles têm ficado com o resto da nossa atenção, da nossa paciência? Você tem se dedicado a conhecer os problemas, os desafios do teu filho, pai, mãe? Novamente, nós somos melhores com os que estão fora de casa. E com os que estão dentro de casa, nós só oferecemos o nosso resto. O resto da nossa paciência, o resto da nossa atenção, o resto da nossa energia. Sabe o que Timóteo fala sobre isso? 1 Timóteo 5:8 é um texto tão forte que todas as vezes que eu leio, mexe comigo. 1 Timóteo 5:8 fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Fala assim: ai, não sei se doeu em você, mas doeu em mim. Se você não tem cuidado com os seus, principalmente dos da sua família, a Bíblia nos diz que você negou a fé. Você é pior do que o infiel. Você e eu. Quando nós negamos cuidado à nossa família, nós somos infiéis. O sacerdote Eli foi um grande homem de Deus. Um líder espiritual, um formador espiritual do profeta Samuel, que todo mundo conhece. Eli, quem formou ele espiritualmente. Ele era tão intenso com quem estava fora da família dele, o profeta Samuel, mas ele só dava o resto. Ele não foi capaz de perceber, talvez essa colocação é melhor. Ele não foi capaz de perceber o que os seus filhos, os de dentro da casa, estavam fazendo. Ele perdeu o coração dos seus filhos, ele perdeu a correção dos seus filhos, Ofni e Finéias. Quem se lembra da história? 2 homens jovens, não sei se é jovens, 2 filhos dele, que se deitavam com as esposas no templo, roubavam as ofertas do templo, e ele não era capaz de perceber a movimentação dos seus filhos. Perdeu o cuidado, perdeu a correção. E às vezes a gente está assim, que nem Eli. A gente não consegue perceber qual espírito está tentando entrar nas nossas famílias, na nossa casa, nos roubar os nossos filhos, roubar a nossa geração. É ficar atento o tempo inteiro, pai e mãe. Se atente à movimentação dos seus filhos. Se atente à necessidade que o seu filho precisa. Se atente aos desafios, aos problemas. Mas por que a gente não consegue perceber isso? Porque a gente não está por inteiro na nossa casa. A gente não está por inteiro na nossa família. A gente não é inteiro com a nossa esposa. A gente não é inteiro com o nosso marido, com os nossos filhos. Mudando um pouco, vamos sair um pouco da família, vamos falar de funcionário agora. Você, funcionário, é inteiro no seu serviço ao seu patrão? Porque muitos de nós às vezes somos como servos inúteis, como a Bíblia fala. Faz só aquilo que foi proposto. A Bíblia chama de servo inútil. Nós temos que fazer além. Mas tem gente que não faz nem o que foi proposto. Você sai mais cedo. Você tem um horário para sair, você sai mais cedo. Você fica o dia inteiro pendurado no celular. Você usa o computador que é bem da empresa para mexer no Facebook, no Instagram, para comentar, para compartilhar, para postar. Você que trabalha com o público, quando recebe alguém, em vez de receber alguém com satisfação, com elogio, está com aquela cara emburrada. Muitos de nós somos funcionários que estamos servindo pela metade. Ou então falarmos de dízimos, ofertas e primícias, que é o tripé, é a base financeira. Daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre isso no mês de janeiro. Mas muitos de nós somos fiéis aos dízimos, às ofertas, e não somos fiéis às primícias. Ou ao contrário, você é super fiel à oferta, à primícia. Aí quando chega em fevereiro, que é o mês seguinte à festa das primícias, você não dá dízimo.
Porque você fala assim, poxa, acabei de primiciar uma quantia desafiadora, não vou dar dízimo esse mês não. Você é um fiel pela metade. Por mais de 20 anos eu fui essa fiel pela metade. Fiel nos dízimos, nas ofertas, mas nunca entendi o poder da primícia. Uma fiel pela metade. Porque o espírito religioso me cegava. Ou então você é inteiro no serviço ao reino de Deus? Será que nós temos gastado tempo, trabalho, tesouro, como o apóstolo Cristiano falou, 3 ou 4 textos? 3 textos, tempo, trabalho e tesouro. Você tem colocado isso à disposição do reino de Deus? Você tem se colocado mais à disposição para contribuir para o crescimento do reino de Deus? O Senhor, há alguns meses ou dias atrás, acho que já meses, o Senhor nos desafiou e pediu ao apóstolo Hélio para que a gente abra um partido político. Um partido político é algo muito desafiador aos nossos olhos naturais, não é? Sim ou não? Muito. Mas sabe o que a gente está fazendo? Caminhando em direção ao cumprimento. Porque quando Deus pede, essa casa, essa igreja não mede esforço para cumprir. Nós somos parceiros de Deus, Cris, independente de quão grande o projeto pareça ser aos nossos olhos naturais. Nós somos parceiros de Deus, nós escolhemos ser parceiros de Deus e traduzir o sonho de Deus na terra. Como Ele sonhou, o modelo que Ele sonhou para a terra. Nós estamos traduzindo isso dia após dia, através da vida do apóstolo Hélio e de toda a igreja. E sabe o que eu ouvi essa semana do meu pai? Que eu tenho certeza que cabe para você também. Eu conversando com ele, ele disse assim: você pode se esforçar mais. Aí a primeira reação que a gente tem, deixa eu justificar, né? Mas apóstolo, você não sabe, a minha vida está uma loucura. As crianças não estão indo na escola, eu tenho uma bebê de 1 ano. Justificativas. Eu posso me esforçar mais, posso ou não posso? Posso ou não posso? Claro que eu posso. Você pode se esforçar mais, não pode? E agora, quando é a minha vez, vocês falam que eu posso, né? Quando é de vocês, ninguém pode se esforçar mais. Você pode se esforçar mais, não pode? Claro, todos nós podemos nos esforçar mais. Só que a gente está acomodado na nossa rotina, na nossa vida, nos nossos sonhos, né? Nas nossas coisas. Eu posso servir mais, eu posso me dispor mais, eu posso me colocar mais à disposição, eu posso entregar mais tempo, eu posso entregar mais trabalho, eu posso entregar mais tesouro, não posso? Você faz parte de uma casa com tanto projeto para expansão e crescimento do reino de Deus, que eu citei alguns aqui que eu lembrei, mas tem muito, e é impossível que você não se encaixe em um deles. Eu vou citar alguns, você vai pensando aí se você se encaixa em algum deles. Se você não tem talento para pôr à disposição disso. Hospital, maternidade, escola, parque de diversões. Você sabia? Parque de diversões? É uma promessa, é um projeto da nossa casa. Hospital, maternidade, escola, parque de diversões, revista, TV, desenho animado, política, discipular pessoas, formar jovens empreendedores, alcance de nações, educação, e por aí vai, é muita coisa. Agora eu quero te fazer uma pergunta: onde você pode estar mais inteiro, mais comprometido, mais mergulhado, mais disposto nisso tudo que eu falei? Onde eu e você podemos nos esforçar mais, nos colocarmos mais à disposição? Eu já achei as minhas áreas aqui, né? Outro ponto, será que temos sido inteiros com Deus? Agora esquece serviço, né? Nós estamos falando eu e Deus. Eu estou sendo inteira com Deus? Eu tenho sido inteira com Deus? Você está 100% rendido ao Senhor, ou ainda há áreas da tua vida que o Senhor não pode tocar? Porque todos nós carregamos traumas, medos, ansiedades, histórias, pecados. Todos nós temos uma história.
E às vezes a gente não quer se render, às vezes a gente não quer abrir. Porque não é gostoso. Não é gostoso abrir uma história que ainda dói. Não é gostoso mexer na ferida. Mas todas as vezes, no reino de Deus, que a gente abre uma ferida, a gente abre para curar e não para te expor. Todas as vezes. Todas as vezes. Quem se lembra há um tempo atrás que a pastora Zelinda pregou sobre os porões? Algumas semanas atrás, um mês atrás, talvez um mês e pouquinho, sobre os porões. Todos nós temos porões na nossa vida. Lugares escondidos, onde você coloca um monte de coisa velha, e você não quer mexer, você não quer abrir. Se você convidar uma visita hoje para entrar na tua casa, você vai falar assim, olha, vamos agora conhecer o meu porão, ou o meu quartinho do fundo, né? O porão hoje é um pouco difícil. O meu quartinho da bagunça. Quem chama a visita para conhecer o quartinho da bagunça? Ninguém. Porque é vergonhoso, é uma bagunça, só coisa velha, coisa que você não consegue dar, não consegue desfazer. E todos nós temos esse quartinho da bagunça, esse porão, que às vezes está tão sujo, tem tanta coisa escondida, encoberta, e não tem como a gente falar que está 100% rendido ao Senhor se Ele não pode tocar, se Ele não puder abrir, limpar, curar. Esses dias atrás, eu conversava com uma moça, e ela confessou uma história difícil para ela, até perante ela vergonhosa. E aí depois que ela falou, ufa, estou até mais leve. Por que a gente fica mais leve quando confessa? Porque o pecado pesa, porque a história pesa, porque os traumas da infância, da adolescência, ou até mesmo de adulto, pesam. São escolhas que a gente decide carregar, são pesos que a gente decide levar. Mas nesse dia, nesses últimos dias, Deus está abrindo uma nova oportunidade para nós. Talvez naquele dia da pastora Zelinda, você ficou incomodado com aquele negócio e não teve oportunidade, não conseguiu, passou o tempo, perdeu a coragem, não sei. E não abriu esse porão. Mas hoje o Senhor nos dá uma nova oportunidade para de repente ser 100% rendido, transparente a Ele. E confessar, e nomear, e trazer luz, trazer cura sobre a sua vida. Amém? Agora, em contrapartida a Amazias, nós falamos que Amazias era um rei, que reinava e fazia o que era reto aos olhos de Deus, mas sem inteireza de coração. Mas tem um outro rei, que era inteiro de coração, e também fazia as coisas conforme Deus pedia, e também era sincero. Em 1 Reis 9:4, vai falar do rei Davi. E diz assim: e se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade. Repete assim comigo: com inteireza de coração e com sinceridade. Até aí. Falamos de Amazias, mas agora vamos falar de Davi. Diferente de Amazias, Davi tinha inteireza de coração, mas a Bíblia fala outra coisa. E com sinceridade. O que eu concluo aqui? Que não tem como as duas coisas andarem separadas. A inteireza de coração e a sinceridade caminham juntas. Então não tem como você ser inteiro sem... Não tem como você ser inteiro sem não ser sincero. Então o oposto também é verdade. Quando você não é inteiro, você não é sincero. Ou, quando você não é inteiro, qual que é o contrário de sincero? Mentiroso, falso. Vou ler algumas. Mentiroso, falso, hipócrita, dissimulado, desleal, ardiloso, enganador, desconfiável. Nossa, pastora, quanta palavra ruim. Se eu não sou inteira de coração, eu sou tudo isso? Meu amado, se você não é inteiro de coração, você não é sincero. E o contrário de sincero é isso aqui. Não sou eu quem diz, é o dicionário. Só fui no dicionário e fui buscar o contrário de sincero.
E o contrário de sincero é tudo isso. São palavras que pesam, mas se você não é inteiro, você não é sincero. E aí nós somos isso. Talvez você não se classifique como um mentiroso, como um falso, como um hipócrita, um dissimulado, um desleal. Talvez você não se classifique assim. Porque a mentira, o mentiroso, por exemplo, vamos falar do mentiroso que comete mentira criminosa. O mentiroso da mentira criminosa, quem são esses? Os golpistas, os charlatões, os ladrões, os estelionatários. Tem alguém aqui assim? Não, né? Não temos golpistas, charlatões, ladrões, estelionatários, aqueles que causam injúria, difamação, não. Mas talvez você seja um outro tipo de pessoa, que são as pessoas omissas, ou as pessoas genéricas demais. Sabe quando você faz uma pergunta para alguém e a pessoa dá uma resposta bem ampla assim, para esconder o que ela realmente precisa falar? Esconder a verdade, a gente dá essas respostas bem genéricas. Vou citar algumas aqui daqui a pouco. Sabe que tem um estudo de cadê o nome dele? Antropólogo, que disse que 95% do tempo as pessoas estão desviando da verdade e interpretando papéis. Uau! 95% do tempo desviando da verdade, 5% falando a verdade, é muito pouco, né? 95% do tempo das pessoas, eles estão desviando da verdade. Talvez você não está mentindo desse jeito, mas você está omitindo. Você está sendo genérico demais. Quer ver? Por toda a nossa vida, nós aprendemos que para sermos educados, a gente não tem que falar a verdade. Quem já ouviu respostas como essa, por exemplo? Se eu pergunto para a Carol: oi Carol, tudo bem? Como você está? Ela vai responder o quê? Tá tudo bem. Será que tá tudo bem? Ela foi, impelida a falar: tá tudo bem, graças a Deus. Mas será que tá tudo bem? Eu não estou falando para a Carol jogar uma informação para qualquer pessoa e sair contando a vida dela. Não é isso. Mas às vezes uma ministra chega na Carol e fala: Carol, tá tudo bem? E ela fala: tá tudo bem. Sabe onde acontece muito isso? Com os maridos. A esposa vem, chora, pede socorro, e a gente fala: meu Deus, esse casamento precisa de ajuda. Aí você vai no marido: e aí fulano, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. E a mulher está pedindo: pelo amor de Deus, me ajuda. Não tá tudo bem. Quer ver outro que a gente sempre faz? Receber um presente de aniversário. Você abre o presente e é uma camiseta toda estampada, com cores que não combinam com nada. E você olha e fala: uau, obrigada, eu adorei. Não é? A gente ensina isso para criança. Aline, eu fiz isso para o meu filho essa semana, foi o aniversário dele. Filho, se você ganhar alguma coisa que você não goste muito, coloca o sorriso no rosto, agradeça e fala: muito obrigada, porque a pessoa foi na loja, gastou dinheiro. A gente tira até a naturalidade da criança de falar: não, eu não gostei. Hoje eu fui comprar uma camiseta para o Joaquim, Li, na frente da vendedora, da dona da loja. Aí coloquei assim nele: aí filho, gostou? Não. Eu fiquei: não, mas por quê? Uma coroa igual rei. Fiquei: não gostei. Não gostou. Não gostou. Você imagina como que a mãe, sistemática, fica, o apóstolo ele fala: para você tudo é chato, tudo é chato. Já fiquei com vergonha. Mas a gente é impelido a mentir. Nossa, adorei. Quer ver outro? Te ligo em 5 minutos, rapidinho. Hein, Fábio? Que corretor não faz isso, né? O Anderson. Te ligo em 5 minutos, né, Anderson? Rapidinho, amigas, rapidinho. Você fala 5 minutos, mas no fundo você sabe que vai levar umas 2 horas para retornar. Ou até no outro dia, né? Mas a gente fala: te ligo em 5 minutos, rapidinho. Mentimos. Ou desviamos da verdade, né? Essa aqui é clássica, dos maridos também, gente.
Não sei você, esposa, vê se você concorda comigo. Amor, onde você está? Tô quase chegando. Nem saiu do serviço, né? Eu falei hoje de manhã, perguntei para ele antes, o Alan deixou. O Alan fazia isso muito no começo do casamento. Hoje ele não faz porque a gente tem um aplicativo que mostra exatamente onde ele está. Eu nem ligo mais. Mas eu ligava para ele, amor, onde você está? Já estou aqui na associação. Quem já foi no consultório do Alan sabe que o consultório dele é atrás do clube da associação. Então é lógico que ele já está na associação, porque ele está no consultório, entendeu? Mas para não falar que ele ainda nem saiu do serviço e está atrasado, ele fala assim, já estou na associação. Não estava. Hoje eu olho no aplicativo. Mas a gente fala, já estou chegando, e você nem sai de casa. Essa aqui também, se der eu vou no teu aniversário. Você sabe que não vai no aniversário. Essa também é muito clássica. Vamos marcar um café. Vamos marcar um café para conversar. Hoje de manhã eu falei isso e a Vanessa falou assim, então estou sendo enganada por um monte de gente que falou que vai marcar café comigo. A Vanessa está cheia de café pendente. Quem prometeu café para a Vanessa, por favor, procure ela e cumpra com a sua palavra. Vamos marcar um café? A gente fala isso para quê? Uma forma gentil de encerrar a conversa, posso falar assim? Uma forma gentil de você querer acabar com a conversa. Beleza, então vamos marcar um café, a gente continua, tá bom? Um beijo, né? A gente tá enganando aqui, né? E a pessoa que ouve, é engraçado, porque a pessoa que ouve sabe que o café não vai sair. Mas ela fica confortável, porque assim, ela foi educada e tá tudo bem, né? E o café não vai sair. Ou o vendedor, já foi vendedora, mas não mentia, viu gente? Vendedor, vai vender uma roupa, a pessoa coloca o vestido, nossa, ficou lindo com você. Valoriza, né, sua paleta de cores e o que mais lá, né? Desviamos da verdade. Talvez você não é esse mentiroso, charlatão, o golpista, o ladrão. Mas você é esse omisso, é esse genérico. E a omissão é um pecado, é um pouco confuso, mas você vai entender. A omissão é um pecado que você faz quando você não faz. Entendeu? Vou repetir. A omissão é um pecado que você faz quando você não faz. Porque o mentiroso, ele distorce a verdade. O omisso, ele esconde a verdade. E isso é bíblico. Tiago 4 fala assim, 4,17. Tiago 4,17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz. O omisso. Ela sabe o que precisa ser feito, mas não faz. E aqui eu vou até abranger um pouco mais. O omisso é aquele que sabe o que precisa fazer e não faz. O omisso é aquele que sabe o que precisa dizer e não diz. O omisso sabe aquilo que ele precisa expor e não expõe. E às vezes nós estamos nessa situação. Você sabe o que precisa dizer, você sabe o que precisa fazer, você sabe o que precisa expor e você não faz. Por quê? Porque não somos inteiros. Porque não estamos completamente rendidos ao Senhor. Porque não somos sinceros e inteiros de coração. Existe alguma verdade que você precisa dizer, que você precisa expor, que você precisa falar, que você precisa fazer? Você tem faltado com a verdade? Você tem faltado com o compromisso? Você tem faltado com os votos? Você tem faltado com a gratidão, com o amor, com a hospitalidade, com o perdão? O perdão é exatamente isso. Eu sei que eu preciso perdoar aquela pessoa. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. E aí quando eu preciso ser alvo do perdão de Deus, eu sou a ferro e fogo.
Eu sei o que eu preciso perdoar, eu sei a quem eu preciso perdoar, mas mesmo assim eu escolho não fazer. Estamos faltando com o perdão. Você está faltando com o corpo de Cristo? Percebe que precisa servir mais, se dispor mais, ajudar mais. Você está com falta com a sua família, com seu marido, com seus filhos, com a sua esposa? Você está em falta com Deus? Às vezes não somos mentirosos, mas somos omissos, desviamos da verdade. Somos genéricos demais, amplos demais. Às vezes a gente vai orar para Deus e fala assim: Deus, em culto de Santa Ceia é praxe, né? Deus, perdoa os meus pecados. O Senhor sabe que eu sou um pecador. Quais pecados? Vamos nomear? A gente é amplo demais, genérico demais. Vamos nomear. Senhor, eu errei aqui, eu caí aqui, eu pensei nisso, eu falhei aqui, eu quero ser transparente, eu quero ser inteiro, eu não quero ter mestre, eu quero te contar tudo, e o nome é esse. Vamos ser menos genéricos e mais inteiros. Vamos ser menos amplos e mais inteiros. Vamos ser menos omissos e mais inteiros. Mais não, né? Não tem como ser mais inteiro. Inteiro. Já estamos caminhando para o final. Você pode se tranquilizar aí. Mas eu quero voltar com você em Amazias, em 2 Crônicas 25. Amazias, o rei que fazia o que era reto aos olhos de Deus, mas sem inteireza de coração. E mesmo sendo um homem que fazia as coisas retas diante de Deus, cumpria os mandamentos da lei, tiveram 3 atitudes que ele deu uma boa escorregada e o levou à morte. E eu quero rapidamente citar essas atitudes que às vezes a gente está nela e não percebe. A primeira atitude que Amazias teve no versículo 6 e 9, não precisa ler, a gente vai ganhar tempo. Mas a primeira delas foi a insegurança. Só para a gente contextualizar aqui, Amazias é um rei que vai numa batalha contra os edomitas. Um povo muito forte. E ele tinha gente pra caramba no exército. Mas por insegurança, ele resolve comprar mais 100.000 homens para ajudar naquela batalha. E aí Deus manda um profeta que se encontra com ele e fala assim: Amazias, o que você está fazendo? Por que você pegou mais 100.000 homens? E ele fala: não, porque a batalha é muito difícil, eu acho que esse acréscimo no exército vai nos ajudar. E o profeta fala assim: não, se você tiver que perder, você vai perder com quantos soldados você quiser. Mas Deus que decide o nosso destino, Deus é que decide as coisas. E às vezes a gente está nessa área de insegurança como Amazias. Sabe pensamentos do tipo assim: eu preciso arranjar um emprego em que eu ganhe mais? Como se o esforço que você coloca no seu trabalho e que te faz ganhar mais, um salário maior, fosse a nossa segurança. O Senhor vai prover todas as suas necessidades da forma que Ele quiser. Ele não precisa de emprego, Ele não precisa de salário, Ele não precisa de pessoas, Ele não precisa de nada. O dia que Ele resolve te sustentar, te abençoar, te prosperar, é independente de circunstância. Independente se você precisa pegar mais 100.000 homens, se você precisa de um salário dobrado, se você não está... Não, a fonte não é essa. A fonte de todas as coisas é Deus. A fonte não é o seu salário, a fonte não é o seu cuidado excessivo. Não, a Bíblia fala que se Deus não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Deus é quem dá saúde. Sabe a diferença que tem eu que estou aqui ministrando hoje? E a pessoa que está de repente acamada no hospital? Ou eu mesma, alguns meses atrás, acamada na minha casa, grávida, com um monte de problema na minha 3ª gestação, de milagre. Sabe qual que é a diferença? Nenhuma. As 2 Fernandas precisam do cuidado e do favor, a mão de Deus me sustentando. Não é porque eu estou acamada que eu preciso mais, entende? Não é porque eu estou sem emprego que eu preciso mais. Todos nós precisamos da mão e do favor de Deus.
quem está acamado, quem está em pé, quem está com dinheiro, quem está sem dinheiro, quem tem saúde, quem não tem saúde, quem tem emprego, quem não tem emprego. Todos nós somos dependentes da mão e do favor de Deus. Mas às vezes a gente entra nesse âmbito de insegurança. E falando, eu preciso tomar uma posição, eu preciso fazer alguma coisa. Como se a fonte de resolver problemas viesse de nós. E Amazias fez isso, se deixou cair pela insegurança. E o próximo estágio dele é a idolatria. Ele vai, vence os edomitas e ele pega os deuses do povo e traz para ele, e faz deuses para ele. Aqui entra uma idolatria. E deixa eu te falar uma coisa. É forte, mas é realidade. Toda pessoa que não é inteira com Deus, ela é idólatra. Toda pessoa que não é inteira com Deus, ela é idólatra. Porque a idolatria é aquilo que rouba o lugar de Deus. E é um lugar só. Não tem como você pegar esse lugar, dividir na metade. Não tem como você ser metade de Deus e metade do que você quer. Ou você é inteiro com aquilo, ou você não é nada. Então a pessoa que não é inteira, ela é idólatra. Talvez não desses deuses que Amazias pegou, mas às vezes você é idólatra do teu medo. Você não consegue ser inteiro com Deus e divide o espaço de Deus com o seu medo. E às vezes a gente acredita mais nos nossos medos do que uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus e o medo ocupando o mesmo lugar no nosso coração. Isso nem tem como, tá? Mas às vezes a gente acha que dá certo, fazer meio a meio. Metade de Deus, metade do meu dinheiro, porque nos meus recursos cuido eu. Metade de Deus, metade no medo. Metade de Deus, metade na insegurança. Metade de Deus e metade nos meus sonhos, porque eu tenho a minha vida também. Metade de Deus, metade da família. Não tem, esse lugar não tem divisão. Ou você é inteiro de Deus, ou você se rende inteiramente, entrega inteireza de coração e sinceridade, ou não somos inteiros de Deus e somos idólatras. Este é o segundo estágio de Amazias: insegurança, idolatria. E o último estágio que precedeu a morte dele foi o orgulho. Depois que ele vence o povo de edomitas, depois que ele vence, ele chama o rei agora de Israel para uma briga sem sentido. Eu vou ligar para o rei do Reino do Norte e eu vou chamar ele para uma disputa, para uma briga. E ele chama sem motivo nenhum o povo para poder brigar. O cara queria confusão. E aí, no verso 19, eu só quero ler esse, 2 Crônicas 25, 19, se o louvor puder me ajudar. Fala assim: de fato, a resposta do rei, desse outro rei a ele: de fato você, Amazias, venceu os edomitas, e por isso está aí, todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente desgraça para você e para o seu povo? Então ele estava tão orgulhoso da vitória dele que ele decide uma nova batalha. E esse rei fala assim: Amazias, o que você está fazendo? Por que você está criando um problema que não existe? Fica na sua casa, fica de boa. Será que você não está vendo que você está trazendo desgraça para você e para o seu povo, sem motivo nenhum? O rei que é desafiado fala isso para ele. E a gente às vezes está nessa posição, envaidecido com alguma coisa muito boa que aconteceu na nossa vida, e a gente começa a atrair desgraça sem perceber. Porque quando a gente está no orgulho, a gente é incapaz de medir as coisas. A gente é incapaz de medir o risco das coisas. O que eu estou colocando em risco aqui quando eu me posiciono de forma orgulhosa? A gente não tem esse parâmetro, a gente perde esse parâmetro. Quer ver? Vou te dar um exemplo bem genérico.
um homem, já tiozão, solteiro ou separado, esse homem compra um carro, o carro. E agora ele está todo orgulhoso, o que ele vai fazer? Vai desfilar com o carro, bem devagar, com o vidro para baixo, para chamar a atenção das mulheres. Está tão estufado que não está conseguindo perceber que isso vai trazer desgraça para a vida dele e para o povo dele. Tão orgulhoso. Ou mais para nós aqui, né? Se a pastora Zelina, juntamente com a pastora Adriana, te chamar e falar assim: olha, vem cá, Caio, eu quero te confiar um discipulado de um jovem. Aí ele recebe aquilo e infla, né? Ah, eu sou bom mesmo. Eu tenho muito conteúdo, eu tenho muita vida com Deus para impartir. Eu sou muito bom mesmo, eu mereço. Sabe quando a gente começa a criar palcos com um tijolinho? Ou o evangelista Alain, né? Às vezes ele é inspirado por Deus para te ativar no louvor. Agora é só hora de ministrar. Aí você fala assim: ah, realmente eu mereço, porque eu tenho uma estrada com a música, eu tenho técnica vocal, faz tanto tempo que eu estou me empenhando para isso, finalmente chegou a minha hora, porque eu tenho bagagem para isso. Agora vão reconhecer, vão conhecer o meu valor. Ou um outro exemplo, e esse mais sutil, vamos afundar nas sutilezas. O Senhor começa a falar um pouquinho com você, te dá umas palavras e começa a alimentar você e falar com você, um pouco que seja. Você já se incha e fala: não preciso mais ir na igreja, porque se Deus fala comigo, o que eu vou fazer na igreja? O que a pastora Eliana, o que a pastora Fernanda tem para impartir sobre a minha vida, se o próprio Deus já fala comigo? E a gente se distancia do corpo, porque Deus falou um pouquinho com você, você não precisa da igreja mais. E um membro fora do corpo não tem vida. Membro fora do corpo não tem vida. E o apóstolo ele falou uma frase para mim esses dias. Ele disse assim: a igreja é o lugar onde eu exponho a minha humanidade. É na igreja que eu vou expor quem eu sou de verdade. É na igreja em que eu vou ser corrigido. É na igreja em que eu vou ser discipulado. É na igreja que eu vou ser ativado. É na igreja que eu recebo alimento, sim. Mas é na igreja onde eu exponho a minha humanidade e me permito ser corrigido, ser transformado, crescer. Todos nós precisamos da igreja. Essa história de vá acompanhando online, viu, meu irmão? Se você acompanha, né, a igreja online, apenas online, e tem condições, claro que você tem que ter condições. Se você tem condições de estar no corpo e não está, não existe vida fora do corpo. Para nós não existe vida fora do corpo. E a gente vai se enchendo, e como Amazias, ele tomou esses 3 passos. Primeiro a insegurança, depois, um pouquinho mais para frente, a idolatria, e depois o orgulho. E o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Então é impossível uma pessoa que vá passando por esses estágios não caia, não morra. E Amazias atraiu a morte para você quando cumpriu esses 3 estágios. Coloque-se de pé, por favor. O que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite é para que você não se permita ser envolvido pela falta de sinceridade, pela mescla, pela omissão, pela insegurança, pela idolatria, pelo orgulho. O Senhor cuida de nós, não vai deixar nunca nenhum de nós desamparados. Mas cabe a nós sermos totalmente rendidos a Ele. Totalmente é tudo, é totalidade, é inteireza de coração, por inteiro. E nessa noite eu quero fazer 2 orações. Primeiro eu quero orar de repente para você que está vindo aqui pela primeira vez e nunca teve a oportunidade de entregar o seu coração ao Senhor.
Você nunca teve a chance de pegar o seu coração e falar: ó, eu quero que o Senhor cuide do meu coração. Porque o coração é a sede de todas as emoções. Eu quero ter as minhas emoções agora cuidadas, direcionadas, organizadas pelo Senhor. Se tem alguém aqui que nunca fez essa oração, só faz sua cena assim para mim. Só para que a gente possa te localizar. A gente só quer orar por você e te ajudar nessa transição, para que você possa alcançar a cura das suas emoções. Faz sua cena assim, só para que a gente possa te localizar. Ou talvez você na tua casa. E a segunda oração que eu quero fazer é para você, para mim, para nós filhos, que vimos a necessidade de entregarmos o nosso coração na totalidade. Talvez até aqui nós temos nos entregue pela metade, nos entregue numa porcentagem, mas não 100%. Você tem faltado na sua família, você tem faltado como esposa, como marido, como mãe, como pai, como ministro, eu não sei. Nas mais diferentes áreas da sua vida. Se você não tem servido como ao Senhor, na sua totalidade, nessa hora eu quero convidar você para vir aqui à frente. E o vir à frente já é muito legal, porque quando você vem à frente, você quebra todo o orgulho, que é o que a gente acabou de falar. Ninguém está julgando, como eu disse aqui, quando nós expomos alguma coisa no reino é só para ser curado. E nessa hora, quando você dá um passo à frente, você fala: a minha vida, o meu coração, as minhas emoções não estão mais debaixo do meu comando. Eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Enquanto você vem aqui à frente, nós vamos cantar. E você pode vir à frente. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou pra te ter. Minha vida como sacrifício vivo, de todo o coração, toda a alma, com toda a força. Te amo, Deus, de todo o coração, toda a alma, com toda a força. Te amo, te amo, te amo, Deus. Amém, vamos orar. Essa é uma decisão exclusivamente sua. Por isso que eu não vou chamar ministros aqui para orar por você. Hoje você deu um passo em direção à entrega total do teu coração. E isso só cabe a você. Faça desses dias, desse mês ainda, um mês de mergulhar, um mês de se entregar na totalidade. E faz disso uma primícia para o próximo ano. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, obrigada, porque o seu amor sempre nos encontra. O seu amor procura caminhos para sempre nos encontrar. E essa é uma noite de encontro de pai e filho. Essa é uma noite de resgate. Essa é uma noite, Deus, em que o Senhor nos desperta de sutilezas do coração. Nessa hora nós nos rendemos por inteiro
Todas as áreas da nossa vida pertencem ao Senhor. Nós não damos lugares mais ao medo, à insegurança, à idolatria, à preocupação, ao orgulho. Nada que roube o teu lugar. Nós arrancamos os deuses da nossa vida e nós nos entregamos 100% ao Senhor, na nossa totalidade, de corpo, de alma, de espírito, de coração. Nós nos rendemos 100% a Ti, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Nós nos rendemos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.